Olá, eu sou a Fátima Decorantes e hoje, nessa quarta-feira, eu dou continuidade àquele tema da semana passada, autismo e os mapas mentais. Se você não viu, procura aqui no canal porque vale a pena. Então, seguindo com essa fala sobre os mapas e os arquivos mentais que as crianças com autismo, algumas, desenvolvem como questão de sobrevivência, né, na nossa sociedade neurotípica, é importante que quando a gente fala nisso, nesses mapas mentais, a gente tem que falar também na teoria da coerência central. E o que é isso? A teoria da coerência central foi identificada, foi criada no final dos anos 80 pela Uta Frith. Ela é uma alemã que desenvolveu, já tinha desenvolvido, junto com outro cientista inglês, a teoria da mente, que é bastante conhecida, que eu vou falar um dia dela, mas hoje não. E ela notou, já no final dessa década dos 80, que observando a pessoa autista tinha mais do que a teoria da mente a ser contada, a ser revelada. Ela identificou, por exemplo, esse detalhismo da pessoa autista em detrimento da globalidade, ou seja, uma percepção fragmentada, que é um exemplo, olhar um quadro e ao invés de prestar atenção no todo, digamos, uma menina brincando num campo, correndo, a pessoa autista iria primeiro olhar para um detalhe que lhe chame mais atenção, que poderia ser um chapéu, uma cor, o lago lá no fundo, ao invés de perceber de imediato, são crianças brincando num campo. Então, resumindo o que seria isso. E a Uta reparou também na insistência das rotinas, as preocupações obsessivas e os talentos especiais. Acho que a gente deve muito ao desenvolvimento dessa terapia, essa ideia mais positiva que temos hoje em dia do autismo também, né? Então não eram só as limitações, eram os talentos também. Então essa é a parte básica da coerência central. Voltando para a relação dos mapas mentais com a coerência central, eu diria que a criança afetada por uma coerência central não desenvolvida, né, a falta de contexto, essa criança tende a pensar ou a deduzir alguma coisa em fragmentos. Em palavras simples, seria a incapacidade de assimilar o contexto de uma situação, do que é ouvido, do que é lido, do que é visto diretamente. E entender esse processo é muito importante para a convivência com o autista, porque senão a gente vai achá-los estranhos para sempre, vai se acomodar que eles são estranhos e não vai entender o momento certo de oferecer as estratégias para poder ajudá-los. E a boa notícia é que as pessoas autistas com desafios nessa área, né, da falta de coerência central, elas podem ser beneficiadas sim por um tratamento direcionado e com um terapeuta especializado. Então, é de muita importância nesse processo identificar o problema dessa pessoa autista
né? Ou os problemas, pode ser mais que um, geralmente é mais do que um. É importante usar o sistema de comunicação adequado a ela. A gente tem que ver se ela é verbal, se ela não é verbal, se ela se comunica razoavelmente bem ou não, se ela usa uma comunicação alternativa. Isso é muito importante. E é importante conduzir o autista para o pensamento generalizado, tá? Tentar ajudá-lo a parar de ver só os detalhes para fazer dos detalhes uma história, porque é a história social que vai fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto autista entenda o que se passa à sua volta, ou entenda uma tarefa na escola. Então vamos lá. Identificando o problema. O terapeuta deve elaborar uma análise individual do caso. E isso com base num formulário bem minucioso, bem detalhado, preenchido pelos pais ou os cuidadores dessa pessoa autista. E, se possível, entrevistar essas pessoas ou conversar com essas pessoas numa consulta à parte, antes de iniciar o tratamento, identificando o problema. O terapeuta deve elaborar uma análise individual do caso, com base num formulário muito bem detalhado, que é preenchido pelos pais, né, os cuidadores do autista, se for possível, uma consulta à parte, um intake, antes de iniciar o tratamento. E é importante que tudo seja bem especificado para que o terapeuta saiba como oferecer no momento do treinamento com o autista as estratégias para problemas em relação à rigidez do autista, ou essa fragmentação na percepção de alguma coisa, né, essa falta do contexto no seu desempenho de tarefas e nessa extensão da compreensão generalizada que o autista faz. Outra coisa, usar o sistema de comunicação adequado. O terapeuta leva em conta o nível de comunicação da pessoa autista antes de iniciar o tratamento. Vê se ela é verbal ou não verbal, a capacidade cognitiva, tá? Ele aprende rápido, ele não aprende tão rápido, ele tem alguma deficiência intelectual. E é necessário que o terapeuta esteja ciente de que a fragmentação de pensamento é independente da capacidade intelectual de uma pessoa autista. Tá? Vamos entender o que é deficiência intelectual e o que é essa fragmentação de pensamento. Tá? Atenção a isso. O QI pode ser de grande auxílio para essa psicoeducação, como a gente chama, mas não é a garantia não. Não é garantia de que o autista seja tratado ou ajudado a entender esse processo com mais facilidade do que um autista com baixa intelectualidade. E veja que um autista verbalmente articulado, ele pode não compreender que tem um problema. Aí cabe ao terapeuta e ao desejo, né, desse autista ou da família de melhorar a interação social dessa pessoa ou o convívio dela na sociedade. Cabe a ele estimular o autista a considerar o contexto de uma situação, sim, ilustrando até, né, a importância do contexto no convívio diário dentro da sociedade.
aonde ele estuda, onde ele trabalha, onde ele convive com quem, né, ele anda. Outra coisa importante é conduzir o autista para o pensamento generalizado. O terapeuta tem que estar ciente de que a pessoa autista tem essa tendência a se fixar nos detalhes, ao invés, né, de assimilar o contexto. Então, nos treinamentos, o terapeuta vai ter que ilustrar, que mostrar várias situações em que se faz necessário entender o contexto. Vou dar o exemplo do Michael, outro nome fictício. O Michael é adulto, 32 anos, autista de alto funcionamento. Ele é empregado numa empresa onde os outros colegas são neurotípicos. E, durante uma das reuniões, um dos colegas expõe o tópico do interesse geral da empresa, usando numa frase a palavra política. E essa palavra é captada imediatamente pelo Michael. Ele se distrai durante o resto da reunião pensando fixamente na situação política do país. Inclusive fazendo um comentário irrelevante, um comentário que não tem nada a ver, né, que seria um comentário solto sobre política, numa reunião onde o tema era totalmente diferente e não tinha nada a ver com política. Ou seja, esse é um exemplo de falta de coerência central por um autista de alto funcionamento no seu trabalho. Então, o Michael chega no consultório do terapeuta com o desejo de compreender o que aconteceu, por que foi uma situação ruim para ele. E outras, né, situações que devem acontecer frequentemente e que, apesar dele nem sempre entender tudo, isso causa uma ansiedade para ele. E ele sente que é devido a algum comportamento, a algum comentário feito nessa situação social. E ele quer manter o emprego, e ele quer se sentir bem lá, então ele quer se entender e aprender algumas estratégias para poder permanecer nesse ambiente, né, sem chamar sempre a atenção dos colegas e às vezes até sendo chamado a atenção pelo patrão, pelos colegas, nesse caso tipo, poxa, mas vamos falar de política outra situação, agora não tem nada a ver. Então, gente, compreender como os mapas mentais são criados e utilizados pelos autistas é um grande passo em direção a essa neurodiversidade, né, que é o que a gente quer obter, que é uma sociedade que comporta todos os tipos de mentes, uma sociedade que inclui o autista socialmente também, na vizinhança, nos clubes, em casa, na família, na escola, no trabalho. E deve ficar claro para todo mundo que as pessoas autistas, elas não precisam mudar porque elas têm que mudar, tá? Não é esse intuito. É muito importante explicar sempre que a pessoa autista, ela só tem um problema quando ela sinaliza esse problema nela, ou as pessoas que mais amam, né, a amam nesse mundo, elas sinalizam um problema também. E que esse problema pode ser auxiliado, as dificuldades, os desafios dela podem ser ajudadas, podem ser contidas, podem ser modificadas. E isso entendendo como a mente dos autistas funciona. Na verdade, gente, para o autista é um autoconhecimento. Quando eles
percebem que tem muitos desafios e querem fazer alguma coisa a respeito disso sem machucar a essência deles, isso é autoconhecimento e autoaprimoramento. E o terapeuta bacana, o terapeuta conhecedor do autismo e de como a sua mente funciona, ele vai fazer toda a diferença. Então, se você trabalha com uma criança, ou com um adolescente, ou com um autista adulto, independente do grau de autismo, da capacidade intelectual, e você sinaliza esses mapas mentais, dá uma força para esse autista, porque vai fazer muita diferença. Foi isso, muito obrigada, e na quarta-feira que vem, mais um outro papo, mais um outro tema no autismo. Se vocês gostaram, compartilhem e sigam o canal. Muito obrigada, uma boa quarta.